Oiê, chicos, chicas, que tal? Bien? Bom, na aula de hoje, mais espanhol, vamos falar do tempo verbal pretérito pluscuamperfecto, do indicativo. Chicos, guapos, eu coloquei aqui uma imagem, uma visualização, para você perceber, então, o uso desse tempo verbal. Claro, pretérito, passado. Só que ele tem uma característica diferente dos outros tempos verbais em pretérito de indicativo. Quando eu me expresso expressando algo que aconteceu no passado, eu posso fazer relação com algo anterior a esse fato passado de que eu estou falando. Então, tem uma relação com esse fato passado também, mas que está numa outra linha de tempo paralela a esse passado. Então, observa aí o desenho. Estou expressando, falo de algo que já é passado e faço uma relação com esse fato, só que anterior a esse fato passado, ok? Então, olha lá. Uso desse tempo verbal. Claro, ele vai indicar anterioridade de uma acción passada com relação a outra acción passada. Mira lá o exemplo, chico. Quando cheguei, Maria já havia salido. Llegué, verbo llegar, está aqui na forma do pretérito indefinido, uma ação acabada. Llegué, Maria já havia salido. Esse tempo verbal, pretérito pluscuamperfecto. Então, qual é a relação? Eu cheguei e a Maria já havia saído, ok? Olha lá, a forma, né? A formação del verbo em pretérito pluscuamperfecto. Então, como vocês observaram no exemplo anterior, ele necessita de um verbo auxiliar para formar, né, esse tempo verbal. Qual é esse verbo? O verbo haber em pretérito imperfeito de indicativo. Pessoal, se não lembra, dá uma olhadinha na aula lá de pretérito imperfeito de indicativo. Então, o verbo haber, meu auxiliar aqui nesse caso, ele vai ficar yo había, tu habías, él, ella, usted había, nosotros, nosotras habíamos, vosotros, vosotras habíais, ellos, ellas, ustedes habían. Então, o verbo haber, que é o meu auxiliar nessa conjugação, ele vai estar associado ao verbo ação principal em particípio. Então, olha lá. Yo había hablado, o yo había bebido, o yo había vivido. As três conjugações, verbos da primeira, da segunda e da terceira conjugação, verbos regulares em particípio, chicos. Também tem uma linha lá no Mais Espanhol de particípio passado. Então, olha aqui. Tu habías hablado, tu habías bebido, tu había vivido. Él, ella, usted había hablado, había bebido, había vivido. Nosotros habíamos hablado, habíamos bebido y habíamos vivido. Vosotros habíais hablado, habíais bebido, habíais vivido. Ellos, ellas, ustedes habían hablado, habían bebido y habían vivido. Bien? Olha lá. O som desse tempo verbal, né, o particípio, parece muito entre a segunda conjugação do verbo beber e da terceira, que é o verbo vivir. Bebido, vivido. Chicos, atentos aí a la forma, el sonido de la conjugación de los verbos. Bebido, vivido. Claro, estamos falando de particípio passado de verbos regulares. Vamos dar um exemplo de verbo em particípio passado irregular. Por exemplo, o verbo ver, ok? Qual é o particípio? Visto. Então, yo había visto Maria. Yo había visto Juan. Ver é o verbo irregular em particípio passado, chicos. Bem, chicos, essa foi mais uma classe de Mais Espanhol. Chicos, se você gostou, dá um like aí na telinha, ok? Claro, faz comentários, eu respondo em seguida, bien? Adiós, chicos! Besitos!